Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui para corrigir as atividades que ficaram no caderno da primeira semana. Foram as atividades do caderno, parte 1 do nosso roteiro. Parte 2 foi o formulário no Google Classroom. Já fiz a correção, já dei a devolutiva para vocês individualmente. Na parte 1 tinham uns vídeos sugeridos para estudo. Eu espero que vocês tenham assistido, que vocês tenham lido o texto de apoio. Primeiro texto que falava sobre choques elétricos, tá? O texto era esse: o corpo humano é muito sensível à corrente elétrica. As atividades musculares, respiratórias e os batimentos cardíacos são controlados por impulsos elétricos. Então, o nosso corpo ele é movido de eletricidade. Desse modo, quando uma corrente elétrica extrema circula pelo corpo humano, pode resultar em graves consequências. Vai ter um choque. Você já tomou um choque ou tem algum relato envolvendo choque elétrico para contar? Você acha que todos os choques são iguais? Leia a notícia abaixo, assista ao vídeo e responda aos itens. Então, qual era essa notícia? Evitar riscos desnecessários, a melhor prevenção contra choques elétricos. Quais os perigos do choque elétrico? Como evitar acidentes fatais com eletricidade? O que acontece quando uma corrente elétrica percorre o corpo humano? São questões que vieram à tona depois do acidente fatal que vitimou um jovem que, durante o carnaval, encostou num poste de metal energizado. De acordo com o professor da USP de São Carlos, é importante evitar riscos desnecessários, como manusear equipamentos conectados na tomada quando se está mexendo com condutores de eletricidade, como a água, por exemplo. Mesmo aparelhos celulares podem provocar acidentes, muitas vezes fatais. Vocês já devem ter lido ou ouvido, notícias de pessoas que morreram por conta de mexer em celular conectado na tomada. Então, nós temos questões aí abaixo referente a esse tema. Primeira, letra A. Quais são as consequências da passagem de corrente elétrica com diferentes intensidades pelo corpo humano? E aí? O que vocês colocaram? Primeiramente, choque elétrico, ele é um dos maiores riscos em eletricidade que tem, que nada mais é que o conjunto de efeitos gerados no corpo humano pela circulação da corrente elétrica. Em termos de risco fatal, o choque elétrico pode ser analisado em dois aspectos. Quais são esses aspectos, professora? Primeiro aspecto: corrente elétrica de baixa intensidade. Tensão baixa e resistência alta. São as baixas correntes. São as correntes de 10 mA a 25 mA. Os efeitos mais graves são as paradas cardíacas e respiratórias. O segundo são as correntes elétricas de alta intensidade, que é tensão alta e resistência baixa. São as altas correntes. Acima de 200 mA, onde o efeito térmico é o mais grave, com queimaduras internas e externas. Então, gente, devemos aumentar a resistência em trabalho quando não se pode desenergizar um circuito. Se a gente não consegue desenergizar um circuito, nós devemos usar luvas e botas ou outras medidas para isolar essa condução de eletricidade. Tudo bem? O efeito do choque elétrico, ele depende de vários fatores, Ele depende do percurso da corrente pelo nosso corpo, ele depende da intensidade, ele depende do tempo, o tempo da duração no nosso corpo.
ele depende da área do contato, ele depende da frequência dessa corrente elétrica, das condições da nossa pele, se ela vai estar seca, se ela vai estar molhada, e depende também da saúde, nosso estado de saúde, o estado de saúde do indivíduo. Tudo bem? 2. Analise a seguinte situação. Um eletricista relata que, mesmo calçado com uma bota de borracha, tomou um choque ao fazer a manutenção na rede elétrica residencial. Explique por que isso ocorreu. Quando que um choque acontece, pessoal? Ele acontece quando uma corrente elétrica atravessa o nosso corpo. Se o eletricista fechou o circuito com o seu corpo, por exemplo, ele pegou o fio fase com uma mão e o neutro com a outra, a bota não foi capaz de isolar esse choque, já que o circuito não se fechou pelo solo, ok? Também é possível que o circuito tenha se fechado entre o corpo e o solo, mesmo estando com uma bota de borracha. Quando que isso pode acontecer? Isso pode ocorrer para valores de tensão bastante elevados, nos quais a borracha perde sua característica de isolação. Então, quando eu tenho uma corrente muito alta, a borracha ela não vai ser um isolante. Outro dia, meu marido foi fazer a instalação de uma residência. A professora, que linda, maravilhosa, pegou o fio fase com uma mão e o neutro com a outra, tomou um choque. Eu poderia estar com uma bota de borracha, eu poderia estar de luva, mas a tensão é alta. O choque é inevitável. A sorte é que não era uma tensão muito alta, que senão o estrago seria grande. Então, vocês tomem cuidado com eletricidade, ok? C. Quais são os fatores que mais influenciam em um choque? Quais são esses fatores, pessoal? Tensão da rede elétrica, resistência elétrica da pele. Resistência elétrica da pele? Sim. A pele vai estar seca ou molhada? Além do lugar do corpo aonde a corrente circula com maior intensidade. Isso influencia bastante. Correntes que atravessam o coração podem causar alterações no ritmo cardíaco, levando a diversos problemas e até a morte. Então, pessoal, é perigoso, perigosíssimo mexer com eletricidade. Só um profissional. 2. Observe a tabela abaixo e compare o que pode acontecer se uma corrente elétrica percorrer o corpo de uma pessoa com a pele molhada, resistência 1000 ohms, e com a pele seca, resistência 1 milhão de ohms, quando submetida a uma tensão de 127 volts. Então, aqui nós temos uma tabela, quantidade de corrente elétrica medida em ampere e o efeito dessa corrente. 1 milésimo de ampere, ela pode sentir apenas dor. 5 milésimos de ampere é doloroso. 10 milésimos de ampere causa contração voluntária dos músculos. 15 milésimos de ampere causa perda de controle muscular. 70 milésimos de ampere, se a corrente atravessar o coração por mais de 1 segundo, causa comprometimento sério, fibrilação, que pode ser fatal. Então, a pessoa pode até morrer. 70 milésimos de ampere. A gente pensa que é tão pouquinho, né? Agora eu quero saber, a pessoa molhada, e a pessoa seca. A pele dela, tá? Professora, como que eu vou saber isso? Quem vai me ajudar é a primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm?
que a resistência é igual à tensão dividida pela corrente. Eu tenho a resistência, eu tenho a tensão, eu vou descobrir a corrente. Para quê? Para ver aonde ela se encaixa, para ver o efeito que vai gerar. Pessoa molhada, a resistência dessa pessoa molhada é de 1000 ohm. Tensão, 127 volts. Eu vou descobrir a corrente. Pessoa com a pele seca, 1 milhão de ohms. 127 volts. Eu vou descobrir a corrente elétrica. Tudo bem? Igualdade de frações. Vou multiplicar em x. 1000 vezes i, 1000 i. 1 vezes 127, 127. Quero descobrir o valor de i. 127 dividido por 1000, 0,127 amperes. Pessoa seca. Mesma coisa. 1 milhão vezes I. 1 vezes 127. Quero saber o valor de I. 127 dividido por 1 milhão. Meu I vai ser igual 0, e agora? Aonde eu vou? Zero vírgula 127, aonde se encaixa? Está mais próximo de que corrente? Está mais próxima de 0,070. 0,000127 está mais próximo de 0,001. Pessoa com a pele seca, ela pode sentir dor. Pessoa com a pele molhada, ela pode causar a morte. Por que pode causar a morte? Que pode ser fatal. Ela pode atravessar o coração. Tudo bem? Ok? Então, quando eu tenho a resistência, tenho a tensão, quero achar a corrente. Primeira lei de Ohm. Tenho a tensão. Tenho a corrente. Quero achar a resistência. Primeira lei de Ohm. Tudo bem até aqui? Terceira. Um carro foi atingido por um fio de alta tensão. Cite quais deverão ser os procedimentos de segurança para que não ocorra nenhuma vítima. Um carro foi atingido por um fio de alta tensão. Cite quais deverão ser os procedimentos de segurança para que não ocorra nenhuma vítima. E aí, o que vocês colocaram nessa questão? As pessoas que estão no interior do veículo, elas têm que aguardar a chegada dos bombeiros. Elas não podem nem se mexer, né, pessoal? Por que elas não podem se mexer? Porque a estrutura metálica do carro, ela funciona como uma gaiola metálica em relação ao cabo de energia.
Então, mantém essa carga em seu interior, proporcionando isolamento para as pessoas que estiverem dentro do carro. Então, se elas estiverem dentro do carro quietinhas, elas estão guardadas, sem problema nenhum. As pessoas que estão fora do veículo, elas devem evitar o contato com o pessoal que está dentro do carro, permanecendo uma distância de até 25 metros. Então, quem está dentro do carro, está tranquilo. Continue dentro do carro, sem se mexer à espera dos bombeiros. Quem está fora, não encoste. Fique no mínimo 25 metros de distância para ficar seguro. Tudo bem? Próxima atividade. Você poderá utilizar um livro didático ou um site de confiança. Essa atividade, para vocês pesquisarem. Em uma tomada residencial, foi ligada uma extensão de aproximadamente 5 metros, dobrando o comprimento da fiação já existente. O que ocorre com a resistência elétrica do circuito depois de ligada a extensão? Então, o que vocês encontraram nessa questão? Essa questão era para vocês pesquisarem. Então, essa questão, gostaria que vocês tivessem pesquisado em relação à segunda lei de Ohm. Professora, por que entra a segunda lei de Ohm? Como que eu vou saber diferenciar a primeira e segunda lei de Ohm? Segunda lei de Ohm, ela entra a resistividade do material. Ela influencia na minha resistência. Então, antes da ligação, minha resistência, ela era resistividade vezes o meu comprimento dividido por A. Depois da ligação, tá me dizendo aí que ele dobrou. Então, eu tenho vezes 2. Então, ela dobra. Ou seja, a resistência com extensão é o dobro da resistência sem extensão. Então, a resistência é o dobro da resistência sem extensão. Era só isso, não precisava fazer cálculo nenhum. Segundo, na circunstância anterior, o que vai ocorrer com a corrente elétrica que percorre a fiação? E aí? Se eu vou dobrar a resistência, eu vou manter o mesmo valor da tensão. Eu não vou manter o mesmo valor da tensão? Então, a corrente suportada pela fiação diminuirá pela metade. Então, se dobra a resistência, a tensão é a mesma e a corrente é a metade. Dobro resistência, tensão continua a mesma, corrente metade. Terceira, um eletrodoméstico que estava ligado na tomada sem a extensão demandava uma corrente um pouco abaixo do limite da fiação. Depois de ter sido colocada a extensão e ligado o mesmo eletrodoméstico, o que poderá ocorrer com a instalação? Leve em consideração as respostas dadas às questões anteriores. O que será que vai acontecer? Vamos pensar. A corrente que circula nesse fio aí, ela é definida como? Pela potência do eletrodoméstico. Nesse caso, a resistência do fio, ela tem valor considerável. Então, o que nós podemos pensar? Que ela se trata de um circuito
no qual esse eletrodoméstico está ligado em série com um resistor, no caso, o próprio fio. Dessa forma, pessoal, como a resistência é equivalente do circuito aumentou, a corrente vai diminuir, já que a tensão se manteve constante. Lembra no exercício de cima? A instalação, portanto, ela não vai ter risco, já que a corrente total vai diminuir, a corrente vai ficar para metade. O eletrodoméstico ele poderá apresentar um funcionamento irregular em relação da menor potência com que irá operar. Não entendi nada. Falou, eu não entendi. Por exemplo, o meu eletrodoméstico ele tem uma potência de 1000 watts. É um exemplo. Ele necessita de uma corrente elétrica de 20 amperes. Se aconteceu e a minha corrente ela veio para metade de 20, 10. Se o meu eletrodoméstico ele precisa de uma corrente de 20 amperes, o que vai acontecer com o funcionamento dele, gente? O funcionamento dele vai ser normal? Não. O funcionamento dele vai ser irregular em razão da menor potência com que irá operar. Ele não vai funcionar com a potência de 1000 watts. Ele vai funcionar com uma potência menor, porque a corrente é baixa. Eu não estou dando uma corrente que ele precisa. Eu estou dando uma corrente inferior. Tudo bem? 4. A partir do que foi estudado e pesquisado, vocês deveriam ter pesquisado essa atividade, quais grandezas estão relacionadas com a resistência elétrica de um fio de cobre? O que é que eu preciso? Quais grandezas eu preciso para a resistência elétrica de um fio de cobre? Eu preciso de comprimento e espessura. Tudo em relação ao fio, tá? Essa minha espessura, pessoal, é chamado de bitola. Eu quero 30 metros de fio. Qual a bitola? Qual a bitola? Bitola 2,5 milímetros. Espessura do fio. Bitola, espessura do fio. Ok? 5. Se a resistência do fio se altera, o que ocorre com a corrente percorrida nele? Se a resistência vai alterar, a corrente também vai alterar. Essa alteração ela pode ser percebida com análise na primeira lei de Ohm. Como? Por quê? Porque ela mostra que a corrente e a resistência são inversamente proporcional. Corrente e resistência são inversamente proporcional. 6. Analise a seguinte situação. Uma pessoa relatou um aquecimento no fio da extensão que estava utilizando para ligar um aparelho elétrico. Por exemplo, para poder utilizar uma torradeira de fio curto junto à mesa. A partir do que foi estudado, lido e pesquisado, tente explicar a situação relatada. E agora? Por que será que aqueceu esse fio, hein? A pessoa relatou um aquecimento no fio da extensão que estava utilizando para ligar o aparelho elétrico. Por quê? Alguém falou aí, a bitola? A bitola do fio de extensão poderia ser menor do que o tamanho exigido para determinados níveis de corrente elétrica, resultando em seu superaquecimento. Se eu vou
precisar de bastante corrente elétrica, a minha bitola, ela tem que ser maior. Se eu vou utilizar pouca corrente elétrica, a minha bitola é menor. Então, a minha espessura do fio, maior, correntes maiores, menor, corrente menores. Eu não posso pegar qualquer fio para qualquer instalação. Não posso comprar fio com qualquer bitola, com qualquer espessura, para qualquer instalação. Então, cuidado ao mexer com energia. Chamem sempre um profissional. Tudo bem? Estou à disposição de vocês. Nosso horário de tirar dúvidas é de quarta-feira. Fiquem atentos. Ok? Obrigada, continuem estudando e sigam as orientações do roteiro, por favor. Até mais, pessoal.